Olá, meninos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências para os alunos do sexto ano. E hoje nós vamos fazer a correção da nossa nona lista de atividade relacionada à matéria e substância, certo? Muito obrigada por estarem comigo, então vamos lá. Muito bem, número 1, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então a gente vai relacionar as duas colunas. 1, matéria, 2, corpo, 3, mistura e 4, substância. Certo? Eu quero saber qual é o conceito de cada uma dessas 4 palavras. Vamos lá. O que é matéria? O que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa é matéria. Esse bichinho aqui é uma matéria, certo? Ele não possui massa? Sim, aqui, ó. E ele também ocupa lugar no espaço? Sim, ele está nesse exato lugar. Se eu quiser pegar uma outra matéria e ocupar o mesmo lugar, é possível? Não. Então, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Muito bem. Próxima. Corpo. O que é um corpo? É uma porção limitada da matéria. Ou seja, tudo é matéria. Eu sou matéria, essa cadeira, esse bichinho aqui é matéria. Só que o corpo é uma porção limitada da matéria. Então, você fala, ai, professor, eu achei que corpo fosse o meu corpo. Também é. E também é uma porção limitada da matéria. Então, quando eu falo corpo relacionado à matéria e substância, eu estou falando de qualquer porção limitada da matéria. Então, isso daqui, ó, é um corpo. O que mais? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Essa boneca aqui, olhuda, também é um corpo. O que mais? Essa outra boneca cabeluda, com muito cabelinho, também é um corpo. Por quê? Porque é uma porção limitada da matéria. É limitada, tá vendo? Ela tem um tamanho e ela ocupa um determinado lugar no espaço. Ela ocupa um determinado lugar e nesse espaço ela ocupa um espaço específico dela, certo? Mistura. O que é uma mistura? É uma associação de duas ou mais substâncias. Leite e Toddy, água e açúcar, água, açúcar e óleo, tudo isso é uma mistura, beleza? E por último, substância. O que é uma substância? São espécies variadas da matéria que se distinguem por suas qualidades, ou seja, a substância é o que vai formar a matéria, certo? Existem várias substâncias e essas substâncias elas combinam entre si para formar matérias diferentes. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai para o exercício número 2. Número 2. Diferencie mistura homogênea de mistura heterogênea e cite exemplos. A mistura homogênea é aquela que você não consegue visualizar as fases da mistura. Ou seja, eu não consigo visualizar a substância que a compõe. Se eu misturo, por exemplo, dissolvo o açúcar na água, eu consigo visualizar o açúcar? Não é possível. Então, é uma mistura homogênea. Quando eu consigo visualizar as fases dessa mistura, eu tenho uma mistura heterogênea. Eu coloco, por exemplo, água e óleo. E o óleo não mistura com a água. Eu consigo visualizar os dois separadamente, no mesmo recipiente? Sim. Isso é uma mistura heterogênea. Homogênea possui um aspecto único. Exemplo, quando dissolvemos o sal de cozinha na água, nota-se que o sal desaparece. Fechou? E heterogênea possui mais de um aspecto. Exemplo, quando se introduzirmos água, um pouco de areia, temos uma mistura de aspecto diferente. Ou seja, eu consigo visualizar a areia e a água no mesmo recipiente. Por isso, eu tenho uma mistura heterogênea. Fácil, né, meninos? Número 3. Isso. Número 3. Marque V para verdadeira e F para falsa. Primeiro item. Letra A. Cada aspecto da mistura heterogênea denomina-se fase? Sim. Por exemplo, se eu tenho uma mistura heterogênea formada de areia, água e óleo, eu tenho uma mistura heterogênea de 3 fases. Muito bem. Mas se eu tenho brita e água, eu tenho uma mistura heterogênea de 2 fases. Lembra? Vamos relembrar? Bifase é quando é formado por 2 fases. Trifase é quando é formado por 3 fases. E polifásico é quando é formado a partir de 4 fases. Beleza? Letra B. O critério para se classificar as misturas homogêneas e heterogêneas baseia-se em conceito teórico? É só na teoria ou eu posso provar?
é falsa essa afirmação, né? Porque eu posso provar sim. Eu posso colocar um pouco de água e óleo no copo e provar que forma uma mistura heterogênea, duas fases, certo? Substância pura são aquelas que apresentam propriedades diferentes em todas as suas partículas constituintes? Não, senhores, é ao contrário. A substância pura é aquela que apresenta propriedades químicas iguais em todas as suas partículas. E a letra D, quando as moléculas da substância pura são constituídas de átomos diferentes, de átomos de diferentes elementos químicos, a substância é denominada substância composta. Sim, por exemplo, a água H2O. Eu tenho uma substância composta, porque ela é composta de hidrogênio e oxigênio. Ela é composta de duas substâncias puras diferentes, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Número 4. Cite 2 exemplos de misturas que você faz no seu dia a dia. Esse é pessoal, mas eu citei 2 exemplos que é muito comum no meu dia a dia, que é o café, onde eu vou fazer uma mistura de 3 substâncias, que é pó, açúcar e água, né? E vou ter o café. E o suco, que normalmente eu posso usar o pó, posso bater uma fruta, ou eu posso usar a polpa, né? Então, o pó mais a água e o açúcar. Nesses 2 exemplos que eu trouxe para vocês, do meu cotidiano, é uma mistura homogênea. Porque depois que o suco está pronto, eu não consigo visualizar as fases. E depois que o café está pronto, eu também não consigo visualizar nem o pó e nem o açúcar. Certo? Então, vamos continuar. Número 5. Isso. Que características as substâncias simples apresentam no que se refere ao seu desdobramento? Desdobramento é a transformação em outra coisa. É como se eu tivesse, por exemplo, vamos supor, tem um bolo. Eu tenho um bolo, lá no bolo eu tenho farinha, fermento, leite, ovos. Se fosse possível fazer o desdobramento do bolo, eu ia pegar todos os ingredientes que eu coloquei para formar o bolo e ia voltar. Eu ia pegar o bolo e ia transformar ele de novo, separadamente, em leite, ovo, farinha e tal. Então, quando a gente desdobra uma substância, você separa a substância pura que compõe ela, certo? Então, uma substância simples, ela não pode ser desdobrada. Por quê? Porque ela é simples. Não tem como eu pegar o oxigênio, o O, e desdobrar ele, porque não é possível. Ele é só aquilo ali, certo? Agora, a água tem como eu pegar a água e desdobrar ela em hidrogênio e oxigênio, certo? Então, a substância pura, ela não pode. A substância simples, ela não pode ser desdobrada, certo? Porque ela é formada de átomos iguais. Por que as substâncias alotrópicas têm de ser simples? Cite um caso de uma substância alotrópica. Porque a substância alotrópica ela é constituída por átomos de um mesmo elemento químico em arranjo diferente. Ou seja, eu vou ter o mesmo elemento químico, porém em arranjos diferentes. Então, qual que é o nosso exemplo? O nosso melhor exemplo é o oxigênio. Oxigênio. Opa, vamos colocar tudo com letra maiúscula. Oxigênio. Com acento. Muito bem. E qual é a fórmula química do oxigênio? É o O2, certo? São 2 moléculas de oxigênio que vai formar o gás oxigênio, certo? Mas o oxigênio ele também pode formar uma outra substância simples. Qual é? O gás ozônio. O gás ozônio, que é formado por 3 moléculas de... peraí, só um pouquinho que eu fiz aqui errado. Vamos lá, então. O gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio, O3. Então, essas 2 substâncias aqui, tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio, eles são substâncias alotrópicas.
são substâncias formadas pelo mesmo átomo, porém em arranjos diferentes. Se eu tenho 2 moléculas de oxigênio, eu tenho gás oxigênio. Se eu tenho 3 moléculas de oxigênio, eu tenho gás ozônio, certo? Bom, esse é o nosso último exercício dessa lista. Eu espero que tenha sido útil para tirar as suas dúvidas. E qualquer dúvida que ainda persista, me procure no particular, certo? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado por estarem comigo, por ficarem comigo. Fiquem com Deus e até mais.